Hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que você ainda não conhece. Eu vou te falar os pontos positivos, os pontos negativos e se vale a pena investir ou não, na minha opinião, claro. O primeiro deles é o ZAV11. Esse é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe em vários tipos de imóveis. Atualmente, 52% do seu patrimônio está alocado em imóveis logísticos, 37% em imóveis industriais, lajes corporativas representam 9% do patrimônio do fundo e renda urbana apenas 2%. A maioria dos inquilinos atua no segmento alimentício, construção e farmacêutico. 92% dos contratos são atípicos e eles cobram o fluxo remanescente. Então, se o inquilino firmou um contrato lá de 10 anos, mas em 6 anos ele falou: eu quero rescindir o contrato, ele vai ter que continuar pagando por mais 4 anos, ainda que ele não esteja lá no imóvel. O VALT, a média do vencimento dos contratos, é de 9,8 anos, então tem bastante previsibilidade na receita do fundo. Tem 0,9% de vacância física e financeira também, é bem pouco. E aqui os imóveis em si, né? Então a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem um imóvel logístico, no Paraná tem outro logístico, no Espírito Santo tem mais um, são 3 imóveis logísticos. Esse aqui é um industrial que está lá no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem um problema porque a Medabil teve um pedido de recuperação judicial e eles estão inadimplentes, não estão pagando o aluguel. Na verdade, o fundo está em disputa com esse inquilino porque era um sale and leaseback. O fundo comprou o imóvel da própria Medabil e alugou para a Medabil. Então, ela, depois de um tempo, ficou mal das pernas lá, não tinha mais como pagar o aluguel e entrou na justiça querendo que fosse anulado, né, esse contrato. Mas eu sei que o fundo, a última informação que eu tive, eu pesquisei os fatos relevantes, os outros relatórios, e o fundo estava recebendo seguro. Então, o seguro está pagando a prestação aqui. Esse aluguel é proveniente do seguro que eles tinham. Tem mais aqui outro industrial também, né, o da Copobras, que está lá em São Paulo, em Guarulhos, excelente localização. Esse aqui é um imóvel de laje corporativa, está lá em São Paulo, mas não me parece um excelente imóvel, né? Tem contratos típicos, atípicos e turnkey, que é aquele que o fundo prepara tudo, né? O inquilino só chega para trabalhar mesmo. Esse aqui é o imóvel, na verdade são 2 de renda urbana, a gente pode ver aqui, ó, que é um e aqui é outro. Esse imóvel aqui, os dois, aliás, esses 2 imóveis foram vendidos, o fundo já está recebendo as prestações. Ele continua aqui, tanto que lá tem renda urbana, representa só 2%, né? Porque só vai sair do portfólio quando for paga a última parcela. Mas eu acredito que são só mais uns 3 ou 4 meses. E aqui o outro imóvel corporativo também em São Paulo, esse aqui em Taboão da Serra. E esse aqui provavelmente é o que está com vacância financeira e física, né? Esse fundo tem uma alavancagem. E qual é o problema dessa alavancagem? Porque um dos CRIs que o fundo tem aqui é da Medabil. E esse CRI estava casado com o aluguel da Medabil. Só que a gente não tem muita informação, a comunicação da ZAV não é muito boa. E provavelmente eles estão pegando esse dinheiro do seguro e pagando, mas a gente não sabe se é mais, se é menos. Mas com certeza houve um descasamento aí entre os fluxos de caixa, né, para pagar esse CRI, pelo menos essa parte aqui. Mas o fundo tem outros também. Esse ano o saldo devedor é de 31,6%. Então essa é a alavancagem do fundo. Bom, ele é gerido pela Zabit e o nome dele é o Zabit Real Estate. Ele surgiu lá em 2021, já tem um bom histórico, tem um patrimônio de 159 milhões, o valor patrimonial dele é 135,55. Hoje ele está sendo negociado a 88,30, tá com 35% de desconto. A taxa de administração desse fundo é de 1,25% ao ano. A gente não sabe se é sobre valor de mercado, se é sobre valor patrimonial, mas é 1,25%. E, além disso, tem taxa de performance 20% do que exceder o IPCA mais 6.
O yield anualizado dele é de 15,32%. Nos últimos 5 anos, esse fundo apresentou uma desvalorização de 3,74% no valor da cota. Eles contam com 2.546 cotistas e a liquidez média diária é bem baixa, R$ 22.000. O último rendimento pago foi de 1,10 e o próximo será no mesmo valor. O fundo já vem pagando esse valor há 3 meses, antes estava um pouquinho maior, 1,18, mas começou a oscilar bastante, né, desde o começo aí do caso Medabil. Ponto positivo do ZAV 11, a tese de investimento. Me agrada bastante porque ele sendo um fundo híbrido, ele ajuda muito na diversificação da carteira do investidor que opta por ter esse fundo imobiliário. Não só contando diversificação na carteira do próprio fundo, né? Mas eu falo a carteira mesmo do investidor. Eu acho isso bastante interessante porque comprando um fundo você já tem imóvel logístico, tem industrial, tem comercial, tem renda urbana, mas ele tem alguns pontos negativos. O primeiro dele é a comunicação. A comunicação dessa gestão é muito ruim, parece que eles simplesmente abandonaram o caso, não trazem nada no relatório, a gente não sabe a quantas anda, não sabe se o seguro está pagando, não sabe se tem alguma evolução no processo, simplesmente o cotista não tem informação do que está acontecendo, em especial no caso Medabil. Segundo ponto negativo, aquele investidor mais enjoado que pensa muito em localização, quer as melhores localizações, quer os melhores imóveis, classificações. Eu não sei se esse aqui é um fundo excelente, pelo menos eu olhando assim o portfólio não achei dos melhores. Eu acho que existem fundos imobiliários com classificações de imóveis melhores e localizações também, mas essa é a minha opinião. E o terceiro ponto negativo, que na minha opinião é o mais importante, mais relevante, é a liquidez. Não dá para você investir num fundo imobiliário que tem 20 mil de liquidez, né? Ainda mais sendo um base 10. Para mim, isso é importante. E basicamente é por isso que eu hoje não sou cotista do ZAV. Na minha opinião, para minha carteira, não vale a pena. Mas me fala aí, você conhecia o ZAV? Você já foi investidor, investe, já pensou em investir nesse fundo? Deixa nos comentários a sua opinião e vamos falar sobre o segundo fundo. Eu trouxe aqui como um fundo que você talvez ainda não conheça, o GRU Logístico GRU 11. Ele é o famoso FII de aeroporto. Ele tem 3 galpões dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E todos esses imóveis aqui têm acesso direto à pista do aeroporto. Hoje o fundo conta com 6 inquilinos, sendo PowerSUS, Azul, Latam, Total Express, Mercado Livre e Anjum, que é uma prestadora de serviço, se eu não me engano, para Shopee e algumas outras empresas também. Um dos pontos negativos já está aqui, né? A gente pode ver que tem uma concentração muito alta nesse inquilino. Pode ser o inquilino que for, pode ser o melhor dos mundos, mas concentração nunca é interessante para um fundo imobiliário. 57,2% é bastante coisa. Esse fundo cobra um aluguel 3 vezes maior do que o que é cobrado em São Paulo e ali na região de Guarulhos. Isso aí já é um ponto positivo para o fundo. Não tem vacância, nem física, nem financeira. Os imóveis, olha só, tem algumas fotos aqui, eles são muito novos, porque são imóveis que foram entregues, acredito que há 2 anos, pouquinho mais de 2 anos. Então, são imóveis muito, muito bons, um portfólio realmente excelente. E aqui um ponto de atenção que é a concessão. Por esses imóveis estarem localizados dentro do aeroporto, como eu falei, eles não pertencem ao fundo. O fundo tem um contrato de concessão. Eles podem usar esse empreendimento por 40 anos. Sim, daqui a 40 anos, lá em 2062, vai acontecer um processo de licitação e aí o fundo pode até participar e, se ganhar, vai continuar administrando os imóveis, auferindo todas as receitas e cuidando, né? Claro, tendo algumas despesas também. Mas se não ganhar, simplesmente não vai ter mais os imóveis em portfólio. E aí é importante entender que esse fundo, ele não se beneficia da valorização com o tempo. Esses imóveis podem se valorizar 100% em 40 anos, até mais, e para o fundo não vai mudar nada. Ele é gerido pela Icatu Vanguarda, eles têm também um consultor aqui que é a Dojo Investimentos.
São 4.697 cotistas. O prazo médio de vencimento dos contratos é de 11 anos. Eu não acredito que esse fundo vá ter algum problema com inquilinos quando acabar isso aqui. Começou a ser negociado no finalzinho de 2024, ele realmente é bem recente. E o patrimônio dele é de 236,7 milhões de reais e está sendo negociado com desconto, né? O patrimônio de 202. Outro ponto de atenção aqui é a taxa de gestão. Atualmente, ela é uma taxa baixa, né? A de gestão é de 0,5%, mais a taxa de administração e custódia, que é de 0,15, então 0,65%. Porém, a partir de julho de 2026, essa taxa vai passar para 1,15%. Mas a parte boa é que não cobra taxa de performance. Hoje o GRU está sendo negociado a 8,28, o yield anualizado dele é de 15,38%, mas ele vinha distribuindo um rendimento não recorrente porque ele estava com renda mínima garantida. O desconto é de 14%. E a liquidez média diária é de R$ 156.000. Como eu falei, houve uma queda nos rendimentos, ele veio distribuindo desde o comecinho 11 centavos por cota, fez até um ajuste aqui, né, para se enquadrar ali nos 95%. E aí, em julho, como já vinha sendo avisado, nunca foi escondido isso desde o prospecto, o rendimento caiu de 11 para 8 centavos. E vai continuar assim por bastante tempo, porque esse é o recorrente do fundo. 2 pontos positivos para esse fundo imobiliário. O melhor portfólio do Brasil. O gestor sempre fala isso nas cartas dele. Eu realmente acho que é o melhor. Eu já li algumas matérias sobre esse fundo na internet. Sobre esse fundo não, sobre esse portfólio. E assim, quando estava sendo construído já tinha uma grande expectativa, tanto que antes de terminar já tinha inquilino. E ainda que o aluguel seja bem mais caro ali dentro do aeroporto, para essas empresas compensa muito por causa dos custos que eles têm com as operações deles, né? Essa foi uma preocupação para mim no começo, mas eu li bastante e eu vi que não, que para os inquilinos compensava. O segundo ponto positivo é que ele é um fundo base 10, né? Então você tem acesso a esse portfólio excelente por menos de R$ 10. Está sendo negociado na casa dos 8 e pouquinho. Agora vamos para os pontos negativos. O primeiro, eu já falei, concentração, mais de 57% em um inquilino, eu acho muito. O segundo ponto negativo, vou até mostrar aqui na tela. Se você vier aqui na página 11 do relatório, você vai ver isso aqui, ó. O GRU 11 repassa 50% da receita de locação para a concessionária do aeroporto. Então, aquela questão lá de cobrar 3 vezes acima, acaba que no fim das contas não é uma vantagem, porque o fundo está repassando 50% disso para a concessionária. Terceiro ponto negativo, os imóveis não são do fundo. Então, como eu falei, não vai se beneficiar com nenhuma valorização. Mas é claro que você tem que fazer as contas direitinho, né? Porque você investe agora por ali oito reais, quem investiu na emissão, no IPO, R$ 10, em quanto tempo você vai reaver esse dinheiro? E quanto tempo mais você vai ficar só recebendo lucro? Talvez se fizer a conta certinho até compense. Vale a pena investir no GRU 11? Na minha opinião, ao meu ver, sim, vale a pena. Eu gosto, eu já fui investidora, vendi por outras razões, mas sim, eu gosto do fundo e eu até investiria novamente. Mas é claro que é um fundo que exige um bom estudo ali. Seria, se você tem algum interesse, por exemplo, entre em contato com a gestão, com o RI, procura entender bem como funciona essa concessão do fundo e como funciona esse pagamento, né? Mas, na minha opinião, é um fundo interessante. Agora vamos falar do terceiro fundo, o JASC 11, o JASC Renda Varejo Essencial. Esse fundo é um fundo de renda urbana, de varejo, né, como o nome diz, mas ele tem um foco em strip malls, que são aquelas lojas de conveniência, aquelas que te oferecem vários serviços. Então tem lanchonete, cafeteria, tem farmácia, tem supermercado, banco, são vários serviços. Ele é gerido pela Genesis Capital, é para investidor geral e a taxa de administração e gestão é de 0,99% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. O valor patrimonial dele é de 395 milhões de reais e esse fundo tem 102 inquilinos, são 16 imóveis. Aqui a gente tem alguns dos inquilinos, então tem o Grupo Mateus, tem Drogazil, Açaí, Pão de Açúcar, Pets,
McDonald's, Smart Fit, Habib's. Tem muita gente, Banco Santander, bastante inquilino conhecido. A maior concentração mesmo é o Grupo Mateus, com 20,7%. O segundo maior é a Drogasil, com 10,2%. Mas, no geral, assim, de forma geral, de renda urbana, é um dos fundos mais bem diversificados em relação a número de inquilinos. 63,3% dos contratos são atípicos, o vault é de 8,28 anos. Em relação a imóveis, a maior concentração do fundo é de 18,4%, o segundo maior é de 14,6%. Só que são imóveis que têm vários inquilinos, tá? Aqui a gente tem as fotos desses imóveis, me parecem excelentes imóveis. O JASC está sendo negociado a R$ 99,80, o dividend yield é de 7,35%, não é o maior do mundo, e a cota não tem muita movimentação, né? Mas nos últimos 5 anos tem uma valorização de 21%. São 165 inquilinos, tá? Com um desconto de 7% e a liquidez média diária 37 mil. O último rendimento pago foi de 68 centavos, já leva um tempinho distribuindo esse mesmo valor. E ele distribui certinho desde 2022, e ele distribui certinho desde 2022. E olha só, tem uma crescente, né, nos rendimentos. Pontos positivos do JASC, ele tem bons inquilinos e excelentes imóveis. Eu achei essa tese de investimento muito interessante. Foi um inscrito aqui do canal que me falou sobre esse tipo de imóvel. Na verdade, a gente estava falando sobre um outro fundo imobiliário que vai surgir ainda com esse tipo de imóvel e a gente começou a falar sobre o JASC 11. Outro ponto positivo dele é que, assim como os shoppings que tem aquela receita mínima, né? Ele também tem aquela receita complementar. Então, a depender do faturamento dos inquilinos, o fundo também ganha com isso. Eu achei isso bem interessante. Tem algum outro fundo de renda urbana, eu não sei se é o HGRU, mas que também tem esse contrato aí com os inquilinos. Isso é bem interessante. Pode melhorar bastante a receita do fundo. Agora vamos para os pontos negativos. O primeiro é que esse fundo, apesar de ter muitos inquilinos e muitos imóveis, ele está concentrado ali no Nordeste. Ele só tem imóveis no Ceará, 78%, e em Pernambuco, 22%. Para mim, esse não é, nossa, o maior problema do fundo. O maior problema do fundo mesmo seria a liquidez, que é péssima, né? Simplesmente, às vezes, não tem negociação. E como eu já falei várias vezes, para mim, na minha opinião, é impossível comprar cota de um fundo imobiliário que não tem liquidez, porque se você precisar sair, quem vai comprar de você? Então, na minha opinião, não vale a pena por causa da liquidez. Concluindo o vídeo, é muito comum e é tentador, na verdade, né? Eu entendo, o investidor, principalmente o iniciante, fica tentando encontrar aquele fundo que está fora do radar, que ninguém está vendo. É como se fosse a esperança de investir em algo, o próximo fundo imobiliário que vai disparar e ter uma rentabilidade gigantesca e você vai surfar toda essa alta. Mas a verdade é só uma: ganhar dinheiro com fundo imobiliário é consciência. É você ter consciência do seu patrimônio, quanto você tem para investir, do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É longo prazo? Aumentar seu patrimônio? É ter renda mensal? E também do seu perfil de investidor. Você tem perfil para investir em fundos imobiliários? Você realmente precisa investir num fundo que vai te entregar 95% de todo o lucro e não vai crescer? Você entende esse produto? Você sabe realmente como investir, como montar uma carteira ali do jeito que você vai conseguir acompanhar? Você entende o fundo imobiliário que você comprou? Como é que ele investe? Ele investe em papel? Ele é high yield? Ele é high grade? Ele investe em imóveis? Que tipo de imóveis? Então, às vezes, é melhor não ficar procurando o próximo melhor ativo do mundo e investir naqueles que já mostraram que realmente são capazes de entregar um bom retorno, de ter um bom portfólio, de ser um bom fundo imobiliário de uma forma geral, né? De ter bons fundamentos. Mas enfim, eu queria trazer esse vídeo para você ver que existem vários outros tipos de fundos imobiliários, algum que você considera ruim e eu considero bom, às vezes eu considero bom, você considera ruim, mas tem fundo imobiliário para todo mundo e para todo gosto. Deixa nos comentários se você gostou, se você conhecia esses fundos imobiliários e se você investe em algum deles. No mais, é isso. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.